Bom, eu queria trocar um papo mais honesto aqui e poder trazer para vocês alguns erros, na verdade, que eu cometi na minha preparação em 2021 que me fizeram ficar fora por muito pouco, por pouquíssimas questões. A nota de corte foi 75 pontos líquidos e eu fiz 70 pontos líquidos, né, na ampla concorrência. E agora, quando eu olho em retrospectiva, eu de fato percebo que eu era muito novo e que eu não tinha tanto conhecimento assim sobre como funciona principalmente a aprendizagem e além das várias coisas que a gente vai aprendendo nesse caminho de estudos, né? E, e eu olho para trás e eu percebo que naquele momento eu não estava de fato preparado para conseguir chegar bem competitivo. Por mais que eu tenha chegado próximo, eu ainda não estava pronto o suficiente para conseguir alcançar aquilo. Só que ao longo dos últimos 2 anos, basicamente, eu vim cada vez mais estudando sobre a ciência da aprendizagem, de que forma que a gente de fato aprende as coisas, como que o nosso cérebro funciona na questão da consolidação da memória, por exemplo, a importância do sono, a importância da atividade física, a importância da hidratação, diversas questões, e que agora eu posso dizer que com tranquilidade que foram alguns dos pontos que me fizeram ficar fora lá atrás. Mas esses não foram os únicos pontos. Tiveram alguns outros erros ao longo da minha jornada que eu percebo que se eu tivesse feito diferente, eu com certeza teria tido um resultado bem diferente, por mais que eu não tivesse tido tanto tempo assim. Só para explicar para vocês, no momento em que eu comecei os meus estudos, a gente já tinha uma autorização e a prova assim estava prestes a acontecer, e entre o início dos meus estudos até o dia da prova eu tive 6 meses de estudo. Só que eu só pude ter esses 6 meses de estudo porque no primeiro dia, na primeira data de prova, ela não pôde acontecer e ela foi adiada. E aí, com esse adiamento, eu acabei ganhando mais tempo para poder estudar. Mas só por conta desse adiamento foi que eu pude, de fato, ter mais tempo para me preparar. E tiveram algumas coisas que eu percebo que eu fiz errado, que se eu tivesse ajustado, provavelmente, mesmo sendo pouco tempo, talvez eu pudesse ter mais bem preparado. O primeiro desses pontos que eu percebo que tu precisa fazer quando tu tem pouco tempo até a tua prova é evitar ao máximo ficar escrevendo as coisas. E que acontece muitas vezes, principalmente com quem é mais iniciante nos estudos, é acabar pegando um material, às vezes um PDF, e ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente está reescrevendo as coisas do PDF. E essa é talvez uma das coisas que mais gasta tempo e que menos traz resultado. Se a gente for colocar numa balança de tempo e resultado, essa balança está muito mais para um gasto excessivo de tempo e para um resultado muito baixo. Porque o resultado que a gente vai ter disso é pouquíssimas vezes que a gente vai retornar nesse material para dar uma lida. O tempo que a gente gasta fazendo isso, seja no PDF ou pode ser também numa videoaula, né? Muitas vezes a gente tá assistindo a videoaula e a cada 2 minutos ficar parando para ficar escrevendo. Uma coisa é a gente tentar resumir aquilo que a gente está vendo, né? Por exemplo, a cada 2 páginas do meu PDF eu resumo aqui em uma linha, né? Isso é um resumo e isso é muito válido, né? Principalmente quando a gente consegue reduzir bastante, né? De fato, resumir bastante esse conteúdo e traduzir em poucas linhas. O problema é que normalmente quando a gente está no começo, a gente quer ficar escrevendo tudo e a gente sai escrevendo, a gente basicamente sai reescrevendo o que está no PDF e a gente passa para o nosso caderno, né? Ou para o nosso tablet. A gente fica simplesmente repassando tudo, porque a gente não sabe nem o que é mais importante ainda, a gente não tem noção do que vale mais, do que vale menos dentro daquele conteúdo. Então, tomar muito cuidado para não gastar esse tempo inicial reescrevendo. Ah, mas o meu estudo, eu preciso que tenha alguma coisa ativa. Beleza, então, sei lá, pega e rabisca alguma coisa. O que tu acha interessante, vai marcando, talvez. Se isso vai te reduzir a ansiedade, vai marcando, não tem problema. Marcação é muito mais rápido do que reescritura. Mas agora, se tu se sente seguro em somente ler o material e partir para frente, cara, faz isso. Depois tu vai para as questões e tu vai refinando aquilo que tu de fato aprendeu e aquilo que tu não sabe ainda. E aí tu vai construindo o teu caderno com os teus erros e vai refinando aquele aprendizado. Agora, não gasta muito tempo reescrevendo material, não gasta muito tempo reescrevendo videoaula, né? Tenta anotar o mínimo possível, anota assim,
se tu tá numa videoaula, por exemplo, vai ter momentos em que o professor vai dizer, isso aqui é mais importante, às vezes até no PDF, né, isso é um ponto que cai em prova, cai muito em prova. Aí faz sentido que tu venha anotar ou que tu venha a grifar para procurar depois, né, mas ficar reescrevendo tenta evitar ao máximo, porque se tu tá num processo que tu vai precisar ser mais rápido, isso aí vai consumir muita parte do tempo disponível que tu tem. Um segundo ponto que eu acho crucial para acelerar o teu estudo é tentar trocar um pouco o simulado por questões específicas. E por que eu digo isso? Lá atrás eu fazia simulado praticamente todo final de semana. A minha preparação do início ao fim foi fazendo simulados. Só que o que eu percebi ao longo do tempo? Quando a gente está no início da preparação e a gente começa a fazer simulados, a maior parte dos conteúdos que a gente aborda num simulado, a gente não faz ideia, a gente não sabe nada porque a gente não estudou aqueles conteúdos. E vai ter uma pequena fração onde a gente já sabe aquele conteúdo. E a gente ficar tentando fazer questões que a gente nunca viu, de aulas que a gente ainda não chegou, é uma perda de tempo, porque muitas vezes a gente vai olhar para o gabarito comentado e a gente não vai entender bolhufas, a gente não vai entender nada do que está sendo dito e do gabarito que está sendo dado. E aí, essas questões a gente acabou perdendo um tempo em cima delas, uma coisa que a gente precisava ter visto mais pra frente. E aí, ao longo da tua preparação, conforme tu vai progredindo nos conteúdos, vai chegar um momento em que tu vai fazer um simulado e tu vai ter agora um panorama diferente. Tu vai ter algumas questões que tu de fato tá errando, tu vai ter ainda uma parte das questões que ainda tu não viu o conteúdo, tu não sabe responder e mesmo assim tu fez, porque tá no simulado, e uma parte das questões que é um conteúdo que tu de fato já sabe, uma coisa que tu já tem clareza e certeza sobre a resposta. Ou seja, a gente tem 3 partes dentro de um simulado. Quais são as partes que tu deveria te concentrar? Vai ter a parte que tu ainda não viu o conteúdo, essa parte tu poderia descartar porque tu ainda vai ver esse conteúdo. Existe uma parte de questões que tu já tem uma clareza e um domínio muito grande, ou seja, essa parte também não faz sentido tu ficar refazendo. E vai ter uma parte, uma faixa intermediária, digamos assim, onde são questões que tu já estudou, mas que tu tá errando. E essas questões são de fato que a gente precisa refinar ao máximo para chegar ao ponto onde a gente passa a acertar muito mais do que errar. E se a gente vai perder tempo fazendo um simulado onde a gente vai ter esses 3 tipos de questões, não é mais fácil a gente trocar esse simulado e pegar somente aquelas questões das disciplinas que a gente está tendo um desempenho pior? A gente pegar aquelas disciplinas onde a nossa régua está um pouco mais baixa, a gente está errando mais do que acertando e focar para refinar ao máximo dentro dessas disciplinas? Então, muitas vezes lá atrás eu gastava 4 horas fazendo um simulado e eu fiz isso ao longo de toda a minha preparação. Se eu tivesse utilizado essas mesmas 4 horas para refinar ao máximo as coisas que eu sabia, mas eu estava errando, eu com certeza teria um resultado completamente diferente lá na frente. Só que o que eu fiz foi continuar fazendo simulados, continuar tendo contato com matérias que eu ainda não tinha visto, continuar tendo contato com matérias que eu já tinha um domínio praticamente total, e as matérias que eu não tinha tanto domínio assim, eu ficava com uma pouca porcentagem ali de fazer e não refinava tão bem assim o meu conteúdo. Então, fazer essa troca dos simulados para as questões que tu de fato não está se saindo muito bem ainda, também parece ser uma boa alternativa, né? Dado que tu precisa ter uma velocidade um pouco maior nesse momento agora. E um terceiro e último ponto, mas não menos importante, é de ter cuidado um pouco com as revisões. Como eu estava num processo onde eu tinha pouco tempo até a prova, eu acabei nem fazendo muita revisão, né? Eu tinha meus materiais praticamente escritos, né? Como eu falei no ponto número 1, e eu acabava que nem neles eu voltava para ver. Eu fazia as questões no final da aula e passava para a próxima aula. Quando que ia ser a próxima vez que eu ia ver aquele conteúdo da primeira aula, não faço ideia. Provavelmente em algum simulado lá na frente. Então eu acabei negligenciando as minhas revisões e acabei que não pude reter tanto quanto deveria ter retido alguns conteúdos nos quais eu vi.
E se eu pudesse ter ajustado isso, ter colocado algumas revisões, não precisa ser muitas revisões, né? Já que a gente tem uma prova logo ali na frente, a gente coloca 2, 3 revisões sobre cada aula, já é um ponto muito legal, já vai fortalecer muito a nossa memória, vai relembrar, vai utilizar um pouco daquela curva do esquecimento, a gente vai retardar um pouco esse esquecimento, né? Vai jogar mais para frente o nosso domínio sobre aquele conteúdo. E ter feito essas revisões com certeza iam ter feito diferença total na minha preparação e provavelmente eu poderia até ter sido aprovado se eu tivesse feito certo, como de fato deveria ser. E eu acho que esses foram os 3 pontos que, assim, eu mais percebo que eu pequei na minha preparação. Eu acho que se eu tivesse corrigido esses 3 pontos, se eu tivesse maturidade suficiente naquele momento para ter feito e corrigido esses 3 pontos, eu acho que provavelmente eu poderia até ter alcançado uma possível aprovação. Mas não foi o que aconteceu. E se tu tá começando agora os teus estudos, escuta com calma isso que eu disse, tenta analisar como é que tu tá se saindo e tenta pôr em prática esses pontos que eu falei. Eu digo de coração mesmo, uma dica assim que eu gostaria muito de ter escutado no momento em que eu tava me preparando lá, que eu era principiante, que eu era iniciante nos estudos, e acho que se eu tivesse escutado essas coisas, tivesse dado certa atenção para isso, eu poderia ter um resultado completamente diferente. E se vocês agora podem estar escutando isso aqui e puderem fazer esses pequenos ajustes e testar na rotina de vocês, eu acho que vai ser muito legal. E se vocês tiverem bons resultados, por favor, voltem aqui e comentem, né? Que eu vou ficar muitíssimo feliz em saber que eu pude de fato ajudar a vocês obterem sucesso na trajetória de vocês.